Fala, turminha, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Professor Júlio na área. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto praticamente aí, que é um assunto que está dominando os vestibulares do Brasil, Enem, Fuvest, Banca da Vunesp, aquecimento global, crise climática, hein? É um assunto extremamente importante. Eu diria para você que 90% dos assuntos que caem no vestibular, e não é só de biologia, tem relação com aquilo que nós vamos tratar agora. Então vem comigo. Pois é, mas aqui no Brasil tem algo que é muito preocupante. Como está dizendo aí a própria reportagem do Datafolha, o assunto ainda é muito desconhecido pelos brasileiros, né? Como diz aí, mudanças climáticas e aquecimento global ainda são desconhecidas por 34% dos brasileiros. Quer dizer, é um número muito grande ainda, uma parcela muito grande da população. E talvez muito em função da desinformação, né? Talvez até em função da fake news, né? Como diz o jornal da USP, às vezes é preciso dizer o óbvio. E a crise climática não é fake news. A crise climática é uma realidade, né? Ela é baseada em trabalhos científicos robustos e isso fez até com que mesmo o Vaticano, né, já lá com, por exemplo, o papado do Papa falecido, né, o Papa Francisco, ele mesmo, por exemplo, né, já escreveu, por exemplo, alguns artigos defendendo, por exemplo, a mudança de postura, né, da economia, a mudança de postura das pessoas, em função do quê? Em função, por exemplo, de mitigar os efeitos dessa crise climática. Sim ou não? Então tá bom. Fala, gatinho. É isso aí. Aqui é Ciência Futebol Clube, né? Infelizmente, o que acontece? Em todo mundo a gente observa um fenômeno, né? Existem algumas pessoas que são negacionistas, né? E algumas pessoas são negacionistas talvez por questões ideológicas, talvez por desconhecimento mesmo, né, do assunto. Enfim, né? Aquela tal história de que, por exemplo, todo mundo quer opinar, mas nem sempre a opinião das pessoas ela tem algum tipo de base, né? Ela tem algum tipo de alicerce, uma base científica robusta. Mas aí é que entra o papel da ciência. A ciência ela joga luz na escuridão, né? Principalmente na fala daquele tiozão de churrasco que fala muito, 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 mas sem propriedade, né? E há tempos os cientistas vêm alertando sobre o aquecimento do planeta, né? Já isso há algumas décadas aí, a ciência já vem alertando de que o planeta ele vem a cada ano quebrando recordes de aquecimento, né? Só que é aquilo que o pessoal chega e fala, né? Hoje já chegamos num nível que a água já bateu no bumbum, né? Ou, por exemplo, uma famosa frase aí de um cientista, né? O despertador tocou várias vezes, né? Aquele despertador que a gente deixa lá no celular, né? E aí, por exemplo, o despertador toca, né? Mas a gente quer dormir um pouquinho mais, né? E aí a gente vai lá e aperta aquele botão soneca. Pois é, e no caso da crise climática, o despertador já tocou várias vezes, mas insistimos em apertar o botão soneca e talvez seja tarde demais. O que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o avanço desse aquecimento global através de algumas medidas práticas, né? E claro, passa muito perto do que? Da mudança de matriz energética, né? E principalmente tentar, né, cada vez mais diminuir o uso drasticamente dos combustíveis fósseis, sim ou não? Bom, mas afinal de contas, você sabe o que é efeito estufa? Então vamos falar um pouquinho do efeito estufa, né? Quer dizer que ali está o nosso planetinha, o planeta Terra. Na atmosfera a gente tem os GE, gases de efeito estufa. Basicamente, quem são os principais gases de efeito estufa? O CO2, gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Boa parte, né, desse CO2 ele provém da queima de combustíveis fósseis. Você tem o CH4, metano. Boa parte aí do metano, né, ele é emitido para a atmosfera a partir lá da criação de gado,
criação, por exemplo, de arroz, né? Cultivo de arroz, principalmente em ambientes pantanosos. Você tem o N2O, o óxido nitroso. Boa parte desse óxido nitroso ele vem da indústria de fertilizantes. E tem o próprio vapor d'água. O vapor d'água, tecnicamente, né? Ele não é um gás. Mas digamos assim que ele, junto com esse pessoalzinho aí, colabora para o efeito estufa. E como é que rola o efeito estufa? Bom, tudo lá começa com quem? Com o raio solar, a radiação solar chegando na Terra, né? Claro que boa parte dessa radiação solar ela é até refletida pelas nuvens, de volta para o espaço, mas uma parcela significativa da radiação solar, entre elas, por exemplo, né, a radiação ultravioleta, ela chega até a superfície. Bom, a superfície ela absorve, né, praticamente uma parte dessa radiação solar, né, ou alguns componentes dessa radiação solar, algumas faixas energéticas dessa radiação solar. O fato é que a superfície passa a emitir um novo tipo de radiação, né, com outro tipo de comprimento de onda, outro tipo de frequência. Não é que a superfície reflete a radiação solar, não é bem assim. A radiação solar ela incide na superfície e a superfície, por uma série de razões, ela passa a emitir outro tipo de radiação, uma outra faixa de radiação, que é a radiação infravermelho. E essa radiação infravermelho emitida pela superfície, uma parte dela, né, consegue ultrapassar a atmosfera de volta para o espaço, mas acontece que esses gases de efeito estufa, eles acabam meio que reemitindo novamente essa radiação infravermelho de volta para a superfície. E essa radiação infravermelho, ela carrega uma certa quantidade de calor. Ela é remetida para a atmosfera e novamente para a superfície. Quer dizer, tudo isso para te falar que o calor, a radiação infravermelho, ela tem uma dificuldade em escapar desses gases de efeito estufa, né? Porque elas são reemitidas novamente para o ar e para a superfície. E aí, claro, né? Qual é a tendência? A tendência de ficar um calorzinho aí na Terra retido, né? Ah, professor, isso é ruim, não é ruim? Não, 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 isso não é ruim, isso é uma bênção, isso é bom. O efeito estufa é um fenômeno natural, né? E, portanto, esse efeito estufa deixa a Terra quentinha, né? Ou deixa, por exemplo, não é que ela deixa a Terra quentinha, mas ela deixa, por exemplo, a temperatura do planeta, digamos, adequada para a maioria dos seres vivos. Então, por exemplo, esse efeito estufa ele foi essencial para a vida na Terra, né? A gente tem aí mais ou menos, né, uma temperatura média hoje, né, em torno de 14, 15 graus Celsius. Repara, temperatura média, né, do planeta. Não é que, por exemplo, está fazendo 14 em 15 graus em qualquer lugar do planeta, não é isso. Se você pegar a média da temperatura global, é em torno de 14 e 15 graus. E talvez, né, a Terra seja, na atualidade, né, o planeta do sistema solar que abriga uma temperatura, por exemplo, que possibilita a diversidade da vida. Talvez lá no passado, outros planetas, por exemplo, né, como Marte, por exemplo, talvez teve, né, apenas uma hipótese, condições similares às condições da Terra, né, mas hoje em dia não mais, né? Hoje, por exemplo, Marte tem outras condições climáticas lá, né? Mas a Terra mantém ainda essas condições climáticas e essa temperatura, entre aspas, agradável, né, para o estabelecimento da vida aqui na Terra. Mas tá bom, e cadê o aquecimento global? O aquecimento global, ele é a intensificação desse efeito estufa, né? Ou seja, no decorrer, né, da história humana, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, né, foi aumentando a concentração desses gases estufa na atmosfera, sobretudo, por exemplo, o dióxido de carbono e o metano. E aumentou então essa quantidade de gás carbônico, por exemplo, né,
Portanto, mais calor foi reemitido para a superfície. Intensificou o efeito estufa. O efeito estufa existiria mesmo se não existisse a espécie humana. Mas aí, por exemplo, o aquecimento global seria a intensificação desse efeito estufa devido a ações humanas, devido a ações antrópicas. E durante a história, principalmente no século XX, né, a ciência já fez várias medições, tanto da concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo dos anos, né? Estou aqui mostrando no gráfico, por exemplo, né? Aqui no finalzinho do século XIX, por exemplo, e aqui, por exemplo, no decorrer do século XX, o que aconteceu? Ó, né? Teve um aumento substancial da concentração de gás carbônico na atmosfera, né? E principalmente aqui, por exemplo, no século XX, né, que começou, por exemplo, uma industrialização mais robusta, o uso de petróleo, né, a matriz energética baseada em carvão, baseada em derivados fósseis, por exemplo, né, e com essa queima, por exemplo, foi aumentando aí a concentração de gás carbônico, que é um gás carbônico, por exemplo, né, que não deveria estar na atmosfera se não tivesse, por exemplo, esse tipo de uso de queima de combustíveis fósseis, né? E olha só que interessante, né? Paralelamente, né, nós temos também o aumento da temperatura média no decorrer do século XX e também agora no século XXI, né? Agora veja, aumentou o gás carbônico e, por exemplo, as oscilações de temperatura também aumentaram no decorrer dos últimos anos, né? Será que, por exemplo, isso daqui é uma coincidência ou é uma relação? Claro que é uma relação, né? Na verdade, por exemplo, isso daí é uma evidência científica robusta de que o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando, né, a temperatura média do planeta, vem acrescendo recordes, por exemplo, né, de aquecimento global, principalmente aí no finalzinho do século XX, começo agora do século XXI. Pois é, mas qual era a temperatura média global da época pré-industrial de 1850 até 1900, finalzinho do século XIX? Estava em torno de 13,7 graus Celsius. Mas e hoje? Também é 13,7 graus Celsius? Já não é mais, né? Por exemplo, estimativas em 2023 mostravam que a temperatura média global já estava lá na casa dos 15 graus, ou seja, 14,9. E muito provavelmente agora em 2025, 2026, essa temperatura média global já deve ter já ultrapassado a casa dos 15 graus. Mas, professor, só um aumento de 1 ou 2 graus na temperatura média do planeta em relação à época pré-industrial já é capaz de causar danos ou mudanças climáticas e afetar a vida das pessoas e dos seres vivos? Com certeza, né? E isso preocupa os cientistas, preocupa as autoridades políticas, né? Que já discutiram, vem discutindo, talvez um dos acordos ou uma das conferências mais importantes aí, por exemplo, foi a Conferência de Paris de 2015, né? E aí alguns políticos de vários países da Europa, inclusive também da América do Sul, inclusive até os Estados Unidos na época, eles assinaram lá o Acordo de Paris, e a meta do Acordo de Paris era limitar o aumento da temperatura global em até 1,5 graus. Isso em relação à era pré-industrial, para desacelerar, por exemplo, um pouquinho os efeitos dessa crise climática. Não é? Muito bem. Mas, né, basicamente tudo que a gente vai falar aqui, inclusive até, por exemplo, serviu de base, né, para esse Acordo de Paris, foi, por exemplo, aquilo que foi descoberto por vários cientistas ao longo do século XX, que são estudiosos de climatologia, né? Pois é, e vamos falar um pouquinho sobre... Então, o professor, quer dizer então que esse babado aí de aquecimento global, o assunto aquecimento global, né, as informações, os dados sobre aquecimento global, eles foram obtidos no churrasco? Não.
No WhatsApp da família? Também não. Então foi obtido aonde? De onde que vem, por exemplo, os alicerces, a fundamentação, né, que mostra que o planeta está vivenciando uma crise climática? Dos cientistas, de estudos científicos. Você sabe o que significa IPCC? IPCC é um órgão ligado à ONU, né? Significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? Esse IPCC, ele reúne os mais renomados cientistas de 21 países, inclusive cientistas do Brasil, né? E são climatologistas, geógrafos, biólogos, físicos. É uma equipe multidisciplinar, né? Então foram anos de estudos e o trabalho do IPCC, ele é amplamente considerado como base científica para políticas públicas, políticas climáticas em todo o mundo. E basicamente aquilo que a gente está assistindo nessa videoaula, aquilo que você, por exemplo, já conhece sobre o aquecimento global, vem desses trabalhos científicos, né? E os relatórios do IPCC servem de base para as negociações internacionais, né? Como, por exemplo, o Acordo de Paris, ajudando a formar, por exemplo, o Acordo de Paris ou outros tipos de acordos relacionados ao tema, não é? E um dos relatórios mais importantes, talvez o mais importante de todos do IPCC, foi o sexto relatório. Ele foi o mais completinho sobre o assunto, o que está acontecendo com o clima da Terra, né? E ele foi lançado pelo IPCC em 2021. E basicamente o que concluiu esse sexto relatório do IPCC, né? Ele trouxe algumas informações extremamente relevantes, diferentes cenários de aumento da temperatura média global. E esses diferentes cenários, eles variam entre baixas e altas emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, quais são esses cenários do IPCC, né? Até 2100, cenário 1, baixas emissões de gases de efeito estufa, menos pior. O que vai acontecer com a temperatura do globo? Teoricamente, ficará 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Então, basicamente, por exemplo, você pode ver que o Acordo de Paris, ele pretende chegar no limite até 1,5 graus, né? Mas isso num cenário de baixas emissões de gases de efeito estufa, que não é o cenário atual. O cenário atual ainda a gente tem emissões expressivas, né, de gases de efeito estufa, né? Tá bom, mas, por exemplo, né, a gente tem um cenário número 2, que já não é tão legal, né? É intermediário baixo, ou seja, são emissões, né, intermediário baixas, está fora do Acordo de Paris. Aí o aumento da temperatura nesse cenário, segundo a comunidade científica aí, que é ligada ao IPCC, vamos ter de 1,8 a 2,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O cenário 3, você vai perceber que vai aumentando a temperatura, né? Por exemplo, aí uma emissão intermediária, né? Uma emissão ainda insatisfatória, por exemplo, de 2,7 a 3,2 graus acima dos níveis pré-industriais, né? Tá bom, mas aí vamos dizer, por exemplo, que o tiozão de churrasco ganhou. Ganhou, cara. O negacionismo tomou conta do planeta. Ó, aquecimento global não existe, né? Efeito estufa é uma lenda, é folclore. E aí vamos queimar combustíveis fósseis, vamos desmatar, vamos colocar boi nesse planeta. Tá tudo certo? Bom, então aí a gente já tem um cenário horrível, que é o cenário 4, o intermediário alto, né? Vamos ter, por exemplo, um aumento da temperatura média global em até 3,6 a 4,4 graus acima dos níveis pré-industriais. Meu Deus, as calotas polares aí já foram para o espaço faz tempo,
né? E aí o pior cenário de todos, né? Por exemplo, aí o tiozão de churrasco virou o presidente do planeta, vai, digamos assim, né? Altas emissões, vão continuar emitindo gases de efeito estufa sem parar, não é? Bom, aí de 4,4 a 5,7 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Meu Deus, a gente vai fazer de tudo para chegar nem no cenário 2, né? Por exemplo, o cenário 1 aí, por exemplo, é aquilo que a gente está almejando, pelo menos de acordo com o Acordo de Paris. E uma coisa importante também nesse Acordo de Paris, né, é que essas baixas emissões, né, de gases de efeito estufa, elas devem ocorrer pelo menos até 2045, 2050, para a gente não ter aumentos significativos na temperatura média do planeta, né? Mas enquanto isso, né, enquanto a gente estiver nesse ritmo, enquanto essa crise climática estiver acontecendo, talvez em maior grau, talvez em menor grau, quais são as consequências, né? Uma delas, por exemplo, é o que vai acontecer com o nível do mar. O que vai acontecer com o nível do mar? Claro, né? O aumento da temperatura propicia o quê? O degelo, né? Você está vendo, por exemplo, aí nessa figurinha, claro que isso aqui é uma animação, mas teme-se muito o que vai acontecer com as calotas polares, o que vai acontecer, por exemplo, com esse gelo que cobre a Antártida. Olha a Antártida aqui. E claro, se esse gelo derrete, né, ele vai para onde? Ele vai para o mar, não é? E há mais água entrando na água do mar. Mais água entrando na água do mar, uma água que estava na terra, que está entrando, por exemplo, né, ingressando, por exemplo, no oceano, nós vamos ter o quê? O aumento do nível do mar. Isso significa que nós vamos ter muitas inundações, possivelmente, principalmente das áreas mais costeiras, né? E também dentro, né, desse assunto, o IPCC ele criou cenários. Então, por exemplo, o cenário 1 de baixas emissões. O nível do mar, por exemplo, ele pode subir, né, acima de 0,29 a 0,59 metros em relação ao que a gente já observa hoje. Mas à medida, né, que, por exemplo, a gente vai aumentando de cenário, a gente sai lá de baixas emissões, né, e vai indo, por exemplo, até altas emissões, claro que, por exemplo, né, o cenário vai piorando, né, em termos de derretimento. Então, o nível do mar, por exemplo, num pior cenário possível, né, que é o cenário 5, por exemplo, com altas emissões, né, de gases de efeito estufa, o nível do mar ele pode subir até 1 metro, né? Segundo, por exemplo, aí alguns cientistas. E tem alguns cientistas ainda que desenham um cenário pior ainda, né? Segundo o IPCC, o nível do mar hoje ele encontra-se já de 20 e 23 centímetros a 23 centímetros mais alto em relação à era pré-industrial. E os cientistas observaram, né, durante os anos, que essa velocidade de elevação ela está meio acelerada. Então, por exemplo, de 1901 até 1971, o mar ficava elevado em aproximadamente 1,3 milímetros por ano. Já, por exemplo, de 2006 até 2018, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, a velocidade de elevação já está em 3,7 milímetros por ano, né? Bom, e, por exemplo, né, existem, por exemplo, alguns outros cenários aí, por exemplo, trazidos aí pelo IPCC, como mostra, por exemplo, esse gráfico, né? Por exemplo, aqui o gráfico, ele está mostrando para a gente aqui, ó, o aumento, né, de quantos metros, por exemplo, subiria o nível do mar, né? E em função do quê? Em função, por exemplo, das últimas décadas, né? Basicamente aqui você tem o século XX, né? A segunda metade do século XX, até, por exemplo, o século XXI, né? Já ali por volta de 1950, por exemplo, né? Muito em função dessa velocidade de elevação aqui, ó, já foi observado uma alta do nível do mar, né? Então, por exemplo, já em 2020, por exemplo, né? A gente já tem cenários possíveis, traçados,
não é? Por exemplo, aqui, ó, um cenário baseado em sustentabilidade, o nível do mar vai ainda permanecer aumentando, mas, por exemplo, num cenário de baixas emissões e de sustentabilidade, talvez ele não ultrapasse meio metro acima do nível do mar, né? Já, por exemplo, ali num futuro, né, com forte uso de combustíveis fósseis, né, por exemplo, com altas emissões, né, de gases de efeito estufa, isso pode chegar até 1 metro ou até ultrapassar 1 metro acima do nível do mar, né? Existe, por exemplo, algumas visões um pouco mais pessimistas, né? Mas muito improváveis também, como traz o próprio IPCC, por exemplo, né? Pode ultrapassar 1,5 m, né? Chegando lá perto da casa dos 2 metros, mas é um cenário improvável, né? Num futuro com forte uso de combustíveis fósseis, incluindo a instabilidade do gelo das calotas polares, ou seja, quando, por exemplo, as calotas polares elas vivem um ciclo de degelo, mas em outras épocas do ano aquele gelo volta a cobrir, por exemplo, né, as calotas polares. Degelo volta, por exemplo, a ter novamente a solidificação da água. Isso é um ciclo, né? Mas, por exemplo, se esse ciclo ele for rompido e tiver uma instabilidade, por exemplo, desse gelo, num cenário extremamente improvável, pode ultrapassar 1,5 m acima do nível do mar. Bom, e segundo o IPCC, vem agora aí uma outra pergunta, um outro questionamento. O que vai acontecer com as ondas de calor? Claro, elas vão aumentar, né? Por exemplo, aí a gente está vendo, né, que a Organização Meteorológica Mundial confirma que 2024 foi o ano mais quente já registrado e com temperatura cerca de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Isso já em 2024. Então a gente já chegou no limite da meta do Acordo de Paris, não é? Então tá bom, né? E, por exemplo, né, esse 2024, esse ano mais quente de 2024, esse aumento da temperatura global aí em 2024, repercutiu também aqui no Brasil. 2024 foi o ano mais quente já registrado aqui no Brasil, né? E a cada ano que passa, a gente está vendo, por exemplo, recordes, né, de anomalia de temperatura global. Por exemplo, aumento da temperatura global acima da era pré-industrial. Em 2023, por exemplo, foi recorde, ó, né? Até então foi recorde, subiu entre 1,4 a 1,48 graus acima daquilo que a gente entende como era pré-industrial, né? Mas aí vem em 2024 um outro recorde, né? E muito provavelmente em 2025 ou a gente vai manter a mesma marca de 2024 ou até vai ultrapassar, né? Nós temos aí um dado provisório em 2025 que praticamente é igual a 2024. Temperatura média do planeta aumentou em 1,55 até 1,6 graus acima da era pré-industrial. E na linha de raciocínio do IPCC, né, de acordo com esses 5 cenários, né, baixas emissões, intermediário baixo, intermediário alto, altas emissões, essas ondas de calor, elas vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, né? Talvez você já tenha ouvido falar em histórias como, por exemplo, a história que eu vou contar aqui para vocês, né? Eu, né, muito provavelmente, eu tenho mais primaveras do que a maioria de vocês aí, né? Então, tá bom. Então, eu lembro lá no passado, por exemplo, que, claro, de vez em quando existiam dias muito quentes, talvez até outros dias mais chuvosos e talvez até outros dias muito frios, né? Mas assim, por exemplo, lá na década de 70, né? Eu passei minha infância praticamente lá na década de 70. Eu lembro, por exemplo, de alguns dias muito quentes, né? De, por exemplo, chegar lá, botar um ovo lá no asfalto e fritar o ovo e virar um omelete. Mas eles não eram tão frequentes, né? Existia, por exemplo, assim, um intervalo de tempo de anos entre um evento extremo e outro evento extremo, entre uma onda de calor, um dia muito quente, e uma outra onda de calor, um outro dia muito quente. Isso vale também para outros eventos extremos, como por exemplo, uma enchente daquelas que, meu Deus, foi para inundar tudo, um dilúvio,
né? Claro que isso acontecia no passado, mas, por exemplo, esses eventos extremos, eles aconteciam num tempo maior, num intervalo maior, né? Talvez de meses, talvez até de anos. O que a gente observa hoje em dia, né? E, inclusive, o próprio IPCC já observou isso também, né? Que o intervalo entre uma onda de calor e outra onda de calor, e entre um evento extremo chuvoso e outro evento extremo chuvoso, diminuiu. A gente vê isso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, um evento extremo ligado ao aparecimento de furacões. Claro, sempre teve furacão, por exemplo, lá no hemisfério norte. E, por exemplo, um furacão que vinha para estragar tudo, né? Isso, é claro, já foi registrado, por exemplo, em eventos em épocas anteriores. Mas, por exemplo, esses eventos extremos, essa temporada de furacões lá no hemisfério norte, o intervalo entre um furacão gigante e outro furacão gigante, ele vem diminuindo. E aqui no hemisfério sul, os ciclones extratropicais também. Um evento de ciclone extratropical e outro evento extratropical, esse intervalo de tempo vem diminuindo, né? Muito em função do quê? Muito em função dessa crise climática. E sim, as ondas de calor, elas trazem consequências, incêndios florestais, por exemplo, né? Crise hídrica, né? Por exemplo, a gente vê o aumento do consumo da água por parte da população, né? E muitas vezes, né, essa onda de calor, ela vem acompanhada, por exemplo, de um tempo menos chuvoso, uma época também às vezes menos chuvosa, chove menos os mananciais, né? Então as represas, por exemplo, começam a secar. Aqui em São Paulo, por exemplo, né? Boa parte, por exemplo, dos sistemas de abastecimento de água, em função dessa secura das represas, ela já vem atingindo níveis preocupantes, né? Lá, por exemplo, no Nordeste, por exemplo, a desertificação avança e avança até para além do Nordeste, né? Isso tem relação, sim, com as ondas. E acompanhado também dessas ondas de calor, pode acontecer também o quê? Mudança no clima, por exemplo, em termos de regime de chuvas, né? Por exemplo, pode alterar a umidade também, não é? E é o que o IPCC vem mostrando, né, através de seus relatórios, né? Após um ano de temperaturas recordes, chuvas extremas também vêm castigando o planeta. Vídeo que aconteceu, por exemplo, em 2024, lá no Rio Grande do Sul, não é? Então, tá bom. E, segundo esses cenários, né, por exemplo, o cenário 1 de baixas emissões, cenário 2, intermediário baixo, cenário 3, intermediário, cenário 4, intermediário alto, cenário 5, altas emissões de gases de efeito estufa, você pode ver que essas chuvas, elas vão se tornando cada vez mais intensas, não é? E mais frequentes, e o intervalo entre eventos extremos de grandes chuvas também vem diminuindo, e vai diminuir de acordo, por exemplo, com esses cenários, né? Segundo o relatório do IPCC. Bom, e aí cabe mais uma outra pergunta: qual é a população mais vulnerável à crise climática? E é claro, os mais vulneráveis são as pessoas com menor poder aquisitivo, né? Claro que, por exemplo, quando a gente pensa em população mais vulnerável, depende também de outros fatores, né? Como, por exemplo, a localização geográfica. Por exemplo, regiões costeiras, região, por exemplo, que fica muito próxima do litoral, né? Elas são mais vulneráveis ou ao aumento do próprio nível do mar, ou também às tempestades que são mais intensas. Então, por exemplo, né? Regiões que ficam serranas, né, como por exemplo São Sebastião, né, aqui no litoral, por exemplo, norte ali de São Paulo, tá? Chove bastante, tem o desbarrancamento, muitas pessoas, por exemplo, vivem muito próximas a essas áreas, né? E maior parte das pessoas que vivem nessas áreas, por exemplo, né, que são nativas ali, por exemplo, dessas áreas, né? Elas são pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Claro que, por exemplo, as regiões áridas e semiáridas, né, elas são mais vulneráveis às secas, à falta de água, né? E geralmente quem vive nessas áreas são pessoas, por exemplo, que têm um poder aquisitivo menor, não é? Pessoas também, né, que vivem, não é o caso do Brasil, mas, por exemplo, em outros lugares do mundo, pessoas que vivem em regiões polares, elas vão ficar mais vulneráveis ao derretimento do gelo, né?
E esse derretimento do gelo ele pode causar problemas na estrutura lá do local, como também até mesmo do abastecimento de água e na produção de alimento. Não é? Veja bem, não é só a diversidade animal que é afetada, não é só o urso polar que é afetado, né? As pessoas também são afetadas por esse aquecimento global. Bem, como já dissemos aqui também, claro que a população mais vulnerável, agora conforme as condições socioeconômicas, são os pobres, né? A população mais vulnerável, trabalhadores informais, eles apresentam menos recursos financeiros, menos recursos, digamos assim, estruturais, né? Para, por exemplo, conseguir, né? Ter, por exemplo, a sua vida menos afetada, por exemplo, pela crise climática, né? Como está trazendo, por exemplo, aí as manchetes, a crise climática afeta 80% dos que vivem na pobreza, segundo o relatório da ONU. E a população mais vulnerável depende também do grupo social, da idade, né? Por exemplo, as crianças e os idosos, com certeza, eles são mais afetados pelas ondas de calor. Diversos problemas de saúde, desidratação, insolação, né? Por exemplo, a gente já observa, né? Os cientistas vêm observando, por exemplo, né? Que quando tem uma onda de calor muito severa, né? Isso está juntamente com o aumento, né? Do índice estatístico de óbito em pessoas mais velhas, mais idosas, ou em crianças muito novas, né? Por exemplo, crianças com idade inferior a 4 anos de idade, por exemplo, sofre muito risco, por exemplo, de desenvolver doenças ligadas à desidratação. E a estrutura do lugar, por exemplo, também é super importante, né? Então, por exemplo, regiões com pouca infraestrutura ou regiões densamente povoadas, né? Esse povo todo, ele fica mais vulnerável à crise climática, né? São pessoas que são mais sujeitas a inundações, como a gente já disse aqui, né? Deslizamento de terras, problemas de transporte urbano, né? Regiões densamente povoadas, por exemplo, né? Também elas, além de todo esse problema aí que a gente está vendo, né? Das inundações, existem os riscos de doenças epidêmicas, como por exemplo a dengue, né? Afinal de contas, por exemplo, né? A gente sabe que o mosquito Aedes aegypti, o vetor da dengue, ele precisa de água parada para poder se reproduzir. Então, se por exemplo, eu tenho lá, né, um lugar que faz muito calor, muito úmido, muita água parada, tudo isso que aumenta o metabolismo lá do mosquito, e sim, a gente vai ter o maior número de criadouros desses mosquitos, e aí isso explica também, né, por que normalmente, né, nas épocas que chovem mais, a gente também observa um aumento, né, por exemplo, assim, do crescimento de casos de dengue e de outras viroses que são transmitidas pelo Aedes aegypti. E já que a gente está falando de doença, e quais são as doenças então, né, que estão se tornando cada vez mais comuns e mais frequentes num cenário de crise climática, né? Então, sim, doenças transmitidas por vetores, né? Por mosquitos, como a Aedes aegypti. Então, você tem, por exemplo, aí o crescimento de casos de dengue, chikungunya, zika, febre amarela, todas são viroses transmitidas pelo Aedes aegypti, ó, aqui o Aedes aegypti, né? E sim, né? Você tem, por exemplo, o crescimento do mosquito prego também, do Anopheles, né? O Anopheles, ele é um vetor, ele transmite a malária. E até mesmo, né, doenças transmitidas por água ou alimentos contaminados, elas estão se tornando muito mais frequentes, por exemplo, no cenário de crise climática, né? Então você tem lá as doenças que são causadas por bactérias, como a leptospirose, a cólera, a febre tifoide. Você tem as doenças, né, causadas por vírus, como por exemplo as hepatites A e E, né? Você tem lá as doenças causadas por protozoários, como a giardíase e a amebíase, e até mesmo uma série de doenças que são causadas por vermes, dentre elas, por exemplo, a ascaridíase.
E claro, como a gente já comentou aqui, o estresse térmico também está se tornando cada vez mais frequente, casos de hipertermia, desidratação, sobretudo na população mais idosa ou nas crianças, por exemplo, muito jovens, como está dizendo aí, por exemplo, né, o comunicado da Unicef, 33 milhões de crianças brasileiras enfrentam o dobro de dias extremamente quentes em comparação a seus avós, ao pessoal que viveu antigamente, né? E sim, elas são mais sujeitas a um quadro, por exemplo, de insolação, de desidratação, né? Tem que dar água para essa molecada e também para os velhos. Agora, para tudo. Por quê? Porque esse vem sendo um assunto muito recorrente, por exemplo, nos últimos vestibulares. A crise climática, o aquecimento global, o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, ele vem também causando não só o aquecimento global, como também a acidificação das águas, né? Tá bom, e isso, né, essa acidificação das águas, a diminuição do pH da água, pode trazer problemas sérios, principalmente à vida marinha. Aliás, vamos lá, fazer aqui, por exemplo, só uma recordação, né? Veja que, por exemplo, lá no, em ambientes, por exemplo, bentônicos, né? A gente tem uma série, a gente tem uma comunidade bentônica aqui muito importante no ambiente marinho, que é formado por quinidários do grupo dos corais, olha os corais aqui, e também por vários tipos de moluscos, né? Os moluscos, principalmente aí os gastrópodes e também os bivalves, eles também vivem, né, nessa comunidade bentônica que faz parte do ecossistema marinho. E o que eles têm em comum? Um exoesqueleto. Os corais, por exemplo, eles têm um exoesqueleto feito de carbonato de cálcio. E a concha calcária externa dos gastrópodes, né, e dos bivalves também pode ser considerado um tipo de exoesqueleto. E do que é feito basicamente, né, essa concha calcária dos moluscos ou esse exoesqueleto dos corais? É feita de carbonato de cálcio. Né? Agora, esse carbonato de cálcio, né, por exemplo, que faz parte da constituição, né, do exoesqueleto dos corais ou das conchas, né, dos moluscos, né, ele, por exemplo, está aqui o carbonato de cálcio, ele é produto de um equilíbrio químico que acontece com as águas do mar. Então, por exemplo, né, facilmente o carbonato de cálcio que está ali, por exemplo, né, na constituição do exoesqueleto desses animais, ele pode se transformar em cálcio ou em carbonato, mas é um equilíbrio químico, né? Esse carbonato e esse cálcio, eles se unem novamente para formar o quê? Para formar o carbonato de cálcio, né? Então, tá bom. Então, esse equilíbrio químico, ele basicamente garante a formação do carbonato de cálcio na estrutura desses animais. Mas aí vem o CO2 para atrapalhar essa brincadeira, né? Esse CO2 ele se dissolve facilmente, por exemplo, na água, né? E quando o CO2 se dissolve na água, ele reage com a água. E aí, acompanha essa reação ao gás carbônico mais água, vai formar o H2CO3, que é quem? É o ácido carbônico. É um ácido fraco que se dissocia rapidamente em H+, e em HCO3-. Esse H+, os íons de hidrogênio, né, presentes aqui na água do mar, ele vai causar problemas. Então, repara que ele já está causando a acidificação das águas, o pH das águas já está diminuindo, né? O HCO3- aqui, ele não causa problemas diretos, né? Esse aqui é o íon bicarbonato, mas tá aí, tá bom. Mas por que esse H+, o que tem de mais aí, esse H+, aí na água do mar? Pois é, esse H+, ele vai atrapalhar esse ciclo, o ciclo da formação do carbonato de cálcio, né, no exoesqueleto desses animais. O que vai acontecer, né? O carbonato, né, que teoricamente deveria ser utilizado para a formação do carbonato de cálcio, ele vai, né, reagir com esse hidrogênio proveniente da acidificação das águas e ele vai formar o bicarbonato, né? Ou seja, essa reação química aqui, ó, carbonato mais o hidrogênio formando bicarbonato, pode se tornar e vem se tornando cada vez mais frequente do que, por exemplo, a reação de
carbonato mais cálcio formando carbonato de cálcio, né? Resultado, diminui a quantidade de carbonato de cálcio, né, no exoesqueleto desses animais, e esses animais, por exemplo, nessas conchas calcárias, ou esse exoesqueleto, por exemplo, dos corais, ele vem perdendo força, vem diminuindo em quantidade. Isso, claro, pode causar a morte, pode prejudicar, por exemplo, esses animais. E é isso aí, galerinha. Para tudo que agora também outro assunto que vem se tornando cada vez mais frequente, o branqueamento dos corais. Mas de novo o coral afetado, de novo, coitado do coral afetado. Dessa vez pelo aumento da temperatura das águas, né? O que é o branqueamento do coral? Bom, os corais, né, eles fazem uma associação simbiótica com algas chamadas de zooxantelas, né? E isso trata-se de um mutualismo. Essas zooxantelas, por exemplo, elas têm diversos tipos de pigmentos e elas fazem parte da estrutura, por exemplo, dos pólipos, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui um coralzinho aqui, como está mostrando essa fotinho, dá um zoom, você está vendo aqui, por exemplo, alguns pólipos, né? E lá no interior do pólipo, na estrutura, né, do pólipo, até mesmo internalizado nas células do pólipo, você vai encontrar as zooxantelas. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a zooxantela faz fotossíntese, né? E quando a zooxantela faz fotossíntese, ela produz matéria orgânica. E parte dessa matéria orgânica serve para a sobrevivência desses corais, né? Por sua vez, os corais, né, eles dão abrigo, né, e alguns componentes inorgânicos, por exemplo, para essas zooxantelas. Está tudo lindo, casamento está tudo certo, mas e aí o que acontece? Acontece que quando existe o aumento da temperatura das águas, né, os corais eles começam a expulsar as zooxantelas, né? E é aí, claro, vai acontecer isso como está mostrando essa figurinha, um processo de branqueamento. À medida que tem o aumento da temperatura da água, isso vem causando um estresse nessa fauna, né? Eles vão eliminando essas zooxantelas, e eliminar as zooxantelas pode significar a morte do coral. Afinal de contas, eles vão ficar providos de menos matéria orgânica, né? Então, trata-se de um desastre ecológico aí muito sério, que tem relação, por exemplo, com a emissão, né, de gás carbônico na atmosfera e com o aumento da temperatura global, com o aquecimento global. Bom, e para terminar, o que pode ser feito? Muita coisa pode ser feita, você sabe disso, né? A gente tem uma vida mais sustentável, isso pode ajudar muito a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, produzir menos lixo, diminuir a nossa pegada carbônica, por exemplo, né? Você investir, por exemplo, mais, né, em energias renováveis, economizar, por exemplo, energia, diminuir o tempo de banho lá no chuveiro, por exemplo, você vai estar economizando energia, vai estar economizando água. E se você economizar água e energia, indiretamente você vai estar reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, produzir menos lixo, né? Permitir, por exemplo, né, ou utilizar, por exemplo, muito mais, né, o transporte urbano do que o transporte, por exemplo, individual, né, o transporte coletivo do que, por exemplo, o carro próprio, por exemplo, né? Isso significa algumas posturas individuais, o nosso comportamento é importante também para a gente mitigar os efeitos de uma crise climática. Mas vamos lá, claro que tem que reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Investimento em energias renováveis, energia solar, energia eólica, né? Melhor seria a humanidade cada vez mais utilizar menos, né, derivados fósseis, menos combustíveis fósseis, investir na produção de petróleo e carvão, talvez seja, né, estar na contramão daquilo que o planeta almeja, não é? Preservar, por exemplo, nossas matas, diminuir o desmatamento, por exemplo, né?
principalmente diminuir as áreas destinadas, por exemplo, né, à criação de gado bovino, comer menos carne, talvez, por exemplo, seja uma coisa muito importante, né, ou diminuir, por exemplo, né, a frequência com que a gente come carne, principalmente carne, né, de origem de gado bovino, né, e os criadores de gado também, né, devem adotar tecnologias que já estão disponíveis para se criar, por exemplo, o gado numa menor área, né? E criar o gado numa menor área, aumentar a produção, otimizar essa produção, por exemplo, né, de carne em menor área, significa também diminuir o desmatamento, né? Investir em reflorestamento, afinal de contas, né, as plantas, as nossas matas, elas fazem fotossíntese. Quando elas fazem fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico, elas retiram o gás carbônico da atmosfera, elas sequestram o gás carbônico, não é? As mudanças na utilização do uso de terra na agricultura, né, são medidas extremamente importantes também para mitigar, diminuir, por exemplo, os efeitos de uma crise climática, né? Isso significa ter uma agricultura mais sustentável. E uma das técnicas aí que promete muito, por exemplo, são os sistemas agroflorestais, né? Mas, professor, o que é sistema agroflorestal? Olha só que interessante, né? Esse sistema, eles integram árvores e plantas, geralmente nativas, geralmente lá do bioma do local, né? Muito nativa, muito plantas pertencentes àquele bioma onde se pretende fazer lá um cultivo vegetal. Então, é uma mistura, né? Então, parte, né, da propriedade é ocupada por árvores, e muitas vezes plantas da própria região, né? Além daquilo que se pretende cultivar para fins econômicos, né? Por exemplo, a soja, milho, outro tipo lá de cultivo. De que maneira isso ajuda? Bom, primeiro porque você vai aumentar a diversidade de seres vivos, né? Nesse sistema de plantio. E aumentar a diversidade de seres vivos significa também reduzir o número de pragas, né? E também significa o aumento da reciclagem da matéria. Você vai ter, por exemplo, ali, né, boa parte das folhas, por exemplo, né, dessas árvores, elas caem lá, por exemplo, lá no solo, e elas viram uma espécie de adubo natural, né? Aquilo que a gente chama de serrapilheira. Essas folhas, elas se degradam, e aí quando elas se degradam, por exemplo, elas liberam nutrientes no solo. E claro, esses nutrientes do solo, por exemplo, eles vão ser reciclados, não é? Eles vão ser reutilizados pela própria vegetação, tá? Você vai ter o aumento da fertilidade do solo, devido ao aumento, por exemplo, né, de nutrientes, né, disponibilizados lá no solo, e a redução do uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos. Ou seja, esse é um cenário muito simpático, né? Isso que a gente chama de agricultura sustentável, não é? E atenção, governantes, o planejamento urbano também é extremamente importante para, por exemplo, a gente conseguir, né, mitigar os efeitos de uma crise climática e proteger a população, e principalmente os mais vulneráveis, por exemplo, em relação ao excesso de chuvas, às ondas de calor, né? Criação de uma infraestrutura para mitigar esses efeitos climáticos. Por exemplo, uma das coisas que a gente poderia melhorar nas cidades, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, melhoria do transporte urbano. Fazer com que as pessoas tenham prazer em utilizar, por exemplo, o metrô e o ônibus e deixar o carro em casa, né? E é claro, isso daí, por exemplo, é um tipo de investimento que a população agradece, né? Aliás, a população necessita muito, né? Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas, né, que usufruem de transporte urbano, elas estão insatisfeitas com a qualidade do transporte urbano e com o valor desse transporte urbano. Então isso daí precisa melhorar e muito, né? Ou seja, dar melhoria no transporte urbano, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, também é uma medida extremamente importante para combater a crise climática, né? Afinal de contas,
Melhoria de transporte urbano, ônibus elétricos, metrô, sistema metroviário, significa também emitir menos gases de efeito estufa. E claro, né, as construções, os edifícios, as vias que integram os espaços, elas devem ser mais verdes. Significa aquilo que o pessoal hoje em dia está colocando como bola da vez, as cidades esponjas. A gente tem que planejar as nossas cidades de maneira que elas consigam, por exemplo, né, absorver, por exemplo, essa quantidade de água que cai, por exemplo, em eventos extremos como uma enchente, né? Isso significa a construção de tetos verdes, por exemplo, né, em edifícios, em casas, parques mais verdes, né? Isso significa também que vamos ter a diminuição do escoamento superficial e aliviar os sistemas de drenagem urbano, menos água acumulada, né? Por isso que tem o nome de esponja, ela literalmente vai absorver essa água, vai absorver as águas das chuvas e propiciar a redução das enchentes. Uma cidade mais inteligente, essa é a cidade que a gente está querendo, né? Principalmente para quem mora em grandes centros urbanos. E claro, construção de sistemas de água de reuso, incentivar a água de reuso, né? A gente já vê hoje, por exemplo, em muitos lugares, né? Por exemplo, em escolas, em hospitais, nas casas, nos edifícios, pessoas reutilizando a água da chuva, né? E por que não, por exemplo, né, incentivar esse tipo de procedimento das pessoas, esse tipo de atitude das pessoas e até beneficiar, pagar talvez menos impostos, né? Talvez até criar linhas, né, por exemplo, de investimentos nesse sentido, né, que sejam mais baratas, né, para aliviar, por exemplo, aí o bolso das pessoas que têm boa intenção, mas muitas vezes não conseguem implementar as suas ideias devido ao alto valor, né, dessas medidas mitigadoras. E é isso aí, turminha. Tema bastante relevante lá para biologia, geografia, temas de redação, química. O tema ambiental é sempre importante no vestibular. Um grande beijo para todos vocês. Tchau!